Queridos irmãos e irmãs da Igreja Batista Nazaré, neste último encontro de março, a classe Santuário vem saudá-los com um versículo do Salmo 62 que nos diz: A minha alma descansa somente em Deus. Dele vem a minha salvação. Somente Ele é a rocha que me salva. Ele é a minha torre segura. Jamais serei abalado. Confiando nessa fortaleza que nos acolhe e protege, seguimos neste dia com as reflexões referentes ao mês da mulher. A classe está trazendo o tema Mulheres de Fé. E hoje teremos a honra de receber a reverenda da Igreja Episcopal Anglicana, Bianca da Ebes, que faz parte da SESI, membro do CEBIC e integrante do coletivo MUPS, Mulheres, Políticas Públicas e Sociedade, para dialogarmos sobre o papel da mulher na Bíblia. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Queridas irmãs e irmãos da Igreja Batista Nazaré, é com muito carinho que aceitei o convite para fazer a partilha deste domingo, quando celebramos juntas e juntos mais um mês da mulher. Nesse momento eu gostaria de trazer para vocês um abraço carinhoso da minha paróquia, a Paróquia Anglicana do Bom Pastor, e também do Conselho Ecumênico Baiano de Igrejas Cristãs, o CEBIC. E aí o texto, que nós fomos convidadas e convidados a refletir hoje, é um texto que a gente conhece, um texto muito comum. A gente faz essa partilha desse texto sempre que a gente tem oportunidade na igreja para falar sobre mulheres. Mas para mim ele é sempre um texto novo. Tem sempre alguma coisa nele que me atrai de forma especial toda vez que eu leio. Então eu vou iniciar fazendo a leitura do Evangelho de São Marcos, capítulo 14, versículos de 3 a 9. E você também pode pegar sua Bíblia, abrir no Evangelho de São Marcos e acompanhar esta leitura. Vamos lá? E estando ele em Betânia, assentado à mesa, em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro, com unguento de nardo puro de muito preço, de um preço muito alto, e quebrando o vaso, lhe o derramou sobre a cabeça. E alguns houve que em si mesmos se indignaram e disseram: para que se fez este desperdício? Porque podia vender-se por mais de 300 dinheiro e dá-los aos pobres. Bramavam contra ela. Jesus, porém, disse: deixai-a, porque a molestais? Ela fez-me uma boa obra. Porque sempre tendes os pobres convosco, e podeis fazer-lhes bem, quando quiserdes, mas a mim nem sempre tendes. Esta fez o que podia,
antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. Em verdade vos digo que em todas as partes do mundo onde este evangelho for pregado, também o que ela fez será contado para a sua memória. Essa é uma história cheia de nuances, de coisas muito interessantes para a gente pensar. Primeiro, onde Jesus estava, né? Jesus estava na casa de Simão. Simão, o leproso. Quando a gente adjetiva, né, alguém de o leproso, hoje, não é algo decente, né? Fica estigmatizado. E naquele tempo era muito pior do que hoje, né? Essa pessoa não era só estigmatizada, ela era excluída da sociedade, quando não apedrejada, para que se evitasse o contágio. Veja o nível de preconceito que Jesus enfrenta quando ele entra na casa de Simão, conhecido como o leproso. Mas Jesus não só entra na casa de Simão, ele senta à mesa de Simão. E isso é muito interessante. Todas as vezes que o texto bíblico nos diz que alguém sentou-se à mesa, ele está denotando comunhão. Quando Jesus disse, por exemplo, aquele que me trai, mete comigo a mão no prato, ele quer dizer, eu estou sendo traído por alguém da minha profunda intimidade. Quando Jesus entra na casa de Simão e senta à sua mesa, ele diz para aquela sociedade, ele é mais importante do que qualquer preconceito. E isso é tão forte, tão impactante, que junta as pessoas para ver, né, se de fato ele vai à casa de Simão o leproso. Mas ele impacta profundamente uma mulher que está ali. E é engraçado, porque essa mulher parece ser alguém de casa. Sabe aquelas tias que a gente tem? Aquela mãe, aquela prima, aquela sobrinha ou aquela vizinha que não arreda o pé da vida da gente, nem quando a gente tem hanseníase ou Covid-19. Aquela mulher do vaso de alabastro parecia ser uma dessas mulheres que todo mundo merece ter na vida. E aí ela fica tão impactada com a misericórdia de Jesus, com o amor que ele demonstrava, né? Com a quebra de preconceitos, que ela então pensa, vou fazer um gesto na mesma proporção. E ela pega então o que ela tem de mais caro, que é um vaso de alabastro que continha um nardo fino, um nardo puro. Gente, para a gente entender o que é isso, a gente precisa entender aqui que esse vaso de alabastro, ele é duplamente caro. Ele é caro porque o vaso é caro. O alabastro é uma cerâmica feita com pedra de ônix no seu preparo. Então, só se usa um vaso de alabastro para ter um óleo essencial extremamente caro, que era o nardo fino. Então, era caro o óleo essencial, o perfume, e era caro o vaso que o continha. E essa mulher quebra, ela não simplesmente abre e derrama, ela quebra o vaso e unge a cabeça de Jesus com nardo fino. E o que é que ela nos diz com o seu gesto, né? O que é um vaso de alabastro com nardo fino diante da atitude de alguém que dentro daquele contexto desconsidera todas as circunstâncias e leva amor, solidariedade, e leva dignidade, não só para Simão, mas para
sua casa. Jesus derrama sobre aquela família, e não só sobre aquele homem, um perfume muito caro, um perfume muito raro, o perfume do amor, da misericórdia, da dignidade humana. E aquela mulher retribui o gesto, derramando sobre ele o seu melhor perfume. E enquanto eles dialogavam em gestos sobre amor, bondade e misericórdia, os curiosos do lado de fora emitiam julgamentos dizendo: podia ter vendido por 300 dinheiro e ajudado os pobres. Precisava fazer isso? E Jesus disse: precisava. Precisava porque naquele momento não era sobre dinheiro. Naquele momento era sobre afetividade. Naquele momento era sobre entender a dimensão da graça e da gratuidade do amor de Deus para com todas as pessoas. Naquele momento, ela dava para Jesus o que ele também precisava. Um gesto de afeto, de carinho, de dizer para Jesus: você é mais importante do que esse vaso de alabastro, porque você trouxe para essa família amor, misericórdia e dignidade e compaixão. E aí a gente se pergunta: o que a gente aprende com essa história? O que a gente aprende com essa mulher? O que a gente aprende com Jesus? A gente aprende que nem tudo é sobre dinheiro e sobre poder. Muitas vezes é sobre afeto e misericórdia. É sobre romper barreiras. É sobre cuidar. É sobre olhar o outro antes da morte. E Jesus se sentiu não só ungido, né, mas se sentiu de alma lavada. E é interessante que Jesus diz: ela prepara o meu corpo, né? Ele a coloca no lugar de uma sacerdotisa, mas não apenas pelo ritual da unção, mas pelo compromisso de amor que todo sacerdote e toda sacerdotisa deve ter. O ritual só se cumpre se ele conseguir unir o sagrado e o humano através do gesto, do compromisso de amor. E Jesus diz: vocês não entenderam, mas ela entendeu. Ela preparou o meu corpo. E preparar aqui tem um sentido muito lindo, né? Tem o sentido de você demonstrar pelo outro gratidão, amor, ternura, perdão, enquanto você o tem, enquanto você a tem. A gente nunca sabe até que dia nós estaremos aqui. São 300.000 mortes. Todo dia morrem milhares de pessoas. Num tempo de pandemia, muitas morrendo sem a companhia da sua família, sem os seus afetos mais queridos. Então é tempo da gente ungir com o nosso melhor perfume as pessoas que nós amamos. É tempo da gente distribuir a gratuidade do amor e da misericórdia e da compaixão, porque a gente não sabe qual é o dia da nossa partida. E aquela mulher não sabia o dia da partida de Jesus. Talvez ele pressentisse, mas ela não sabia. Mas ela lavou a alma dele com perfume, ao mesmo tempo em que lavava a alma dela num gesto de gratidão. Que nós possamos aprender com aquela mulher que o tempo de amar é hoje, que o tempo de misericórdia é hoje, que o tempo das declarações amorosas e gratuitas é hoje, para que a gente lembre com muita nitidez que das três coisas, a fé, a esperança e o amor, a única que transcende
é o amor. Amemo-nos. Amém. Eu vi um menino correndo, eu vi o tempo brincando ao redor do caminho daquele menino. Eu pus os meus pés no riacho e acho que nunca os tirei. O sol ainda brilha na estrada que eu nunca passei. Eu vi a mulher preparando outra pessoa. O tempo parou para eu olhar para aquela barriga. Vida é amiga da arte, é a parte que o sol me ensinou. O som que atravessa essa estrada que nunca passou. Por isso uma força me leva a cantar. Por isso essa força estranha, por isso é que eu canto, não posso parar. Por isso essa voz da manhã. Eu vi muitos cabelos brancos na fronte do artista. O tempo não para e, no entanto, ele nunca envelhece. Aquele que conhece o jogo, no fogo das coisas que são. É o sol, é o tempo, é a estrada, é o pé, é o chão. Eu vi muitos homens brigando, vi seus gritos, estive no fundo de cada vontade encoberta. E a coisa mais certa de todas as coisas, não vale um caminho sob o sol. É o sol sobre a estrada, é o sol sobre a estrada, é o sol. Por isso uma força me leva a cantar. Por isso essa força estranha. Por isso é que eu canto, não posso parar. Por isso essa voz da manhã.
Por isso essa força estranha. Por isso é que eu canto, não posso parar. Por isso essa voz da manhã. Mulheres da Igreja Batista Nazaré. São muitas, são tantas, são várias. Vieram de perto e de longe para propor e compor histórias que nesta e a partir desta casa se desenrolam. Movidas pelo propósito de comungar e compartilhar quereres, saberes e fazeres, as mulheres da Igreja Batista Nazaré expressam a maior de suas afinidades, a justiça social. Gostam de gente, gostam muito. Com bravura e insistência, fazem um movimento a favor da vida e da inclusão social. Com pernas, voz, braços, mãos e coração, rompem muros e propagam seu labor, seus princípios, seus ideais, enfrentando as forças da alienação e da opressão. Com curiosidade, malícia, fantasia e desejos, vão ao encontro do desconhecido para renovar o conhecido e ressignificar experiências. Com coragem, determinação e firmeza, resistem a tudo que contraria os princípios de liberdade, generosidade, amor, paz e justiça. Por isso, nunca lhes falta ousadia. São todas meninas do narizinho arrebitado de Monteiro Lobato. Em suas veias ferve o inconformismo com os absurdos cometidos contra migrantes, crianças e jovens negras e pobres, trabalhadores, desempregados, portadores de deficiência e toda a gente abandonada à própria sorte ou à falta dela. Batalham permanentemente com palavras e ações em favor dessas criaturas criadas à imagem e semelhança de Deus. E como não poderia ser diferente, a ternura cobre de delicadeza tudo o que fazem. São diversas as funções que as mulheres exercem dentro e fora do templo, não havendo mínima condição de numerá-las sem cometer injustiça. Por isso, escolhemos mencionar aquelas que, através do voto direto, foram escolhidas para exercer a presidência. Nilza de la Fonte, Glauce de Andrade Oliveira, Horádia Cândida de Souza e Nádia de Andrade Cury. Nilza, segundo alguém cujo nome não ouso revelar, é a unanimidade da igreja. Pessoa grande, inteira, agregadora, que a todos nós representa. Horádia, perspicaz, metódica e experiente, cuidou e deu conta de toda a organização documental da igreja. Glauce, maravilhosa, usou seu glamour de dimensão internacional para cuidar do patrimônio material e imaterial da igreja. Sobre Nádia, por estar ainda no exercício da presidência, a ela dedicamos um espaço maior nesta fala, num exercício de memória para capturar lembranças. Da criança que possuía o sorriso mais lindo da terra, da menina que amava revistas, notícias e novidades locais e de outras bandas, da mocinha atrevida que possuía ascendência sobre sua irmã Deda e sua prima Glauce, e de seu movimento rebelde de indução de saída da igreja que frequentavam ao serem repreendidas pelo pastor. Não sei bem a idade dessas gurias, mas não era superior a 10 anos. Optaram por outra igreja, cujo local construíram fundamentos teológicos e laços de amizade que se estenderam por longos tempos. Rebelde, objetiva, dona de sua vontade, apaixonou-se por um rapaz tão ou mais obcecado que ela por descobrir e conhecer gentes, coisas e mundos. Seguiram juntos e geraram 2 rebentos de muito boa qualidade.
É madrinha de nosso filho caçula por escolha de meu marido, grande admirador do casal. Nádia de Andrade Cury é, pois, uma criatura ímpar, rápida, de confiança, desprendida, mandona e amada, muito amada. Mas para não apresentar apenas a minha visão, convidei algumas pessoas para depor. Acho que todas depuseram a seu favor, ou quase isso. Um primo. Nádia trabalha no Hospital Roberto Santos, com residentes na área de nefrologia, no ambulatório e na enfermaria. Integra o grupo Médicos pela Democracia desde 2015, participando de suas manifestações e atividades. Compõe atualmente o grupo de solidariedade na distribuição de cestas básicas, kits de higiene, fraldas geriátricas e material para gestantes. Os irmãos. Quando Nádia chegou de uma viagem e viu o guarda-roupa da gente cheio de roupas, disse: esvazia que vem mais. Na juventude era radicalíssima e dizia: precisa fuzilar. Hoje, diferentemente, é revolucionária, tipo Nadinha, paz e amor. A filha, minha mãe, ela é dura, gosta de mandar, mas é uma mulher sábia e com um coração bom. Por isso é a presidente da igreja. O filho. Conheço Nádia Cury pelo seu mais importante cargo, o de mãe. Eu enxergo em minha mãe duas características que a colocam em posição de liderança em todos os seus âmbitos de atuação: profissional, religioso, familiar. Combina a dedicação com um traço de severidade. Sabe aconselhar e ser dura em alguns momentos, como forma de cuidado. Sua dedicação na tesouraria da igreja a fazia permanecer até tarde após os cultos para resolver situações de gestão. É muito dedicada a seus pacientes, os renais crônicos, via de regra, pessoas de difícil manejo e que muitas vezes precisam de orientações de um médico com pulso firme. O cuidado com os familiares talvez não seja diferente do demonstrado pelos outros filhos de Dona Rosália. Contudo, é difícil imaginar alguém que dê mais orientações a filhos, sobrinhos, tias e mesmo a mãe. Ninguém escapa de seu olhar atento. Nádia é, portanto, uma mulher forte com grande capacidade de liderança. Seus filhos biológicos e adotivos lhe devem muito do que são hoje. Bom, depois de tudo isso, vamos pular uma linha e voltar ao começo para o ponto final. E voltamos dizendo que as mulheres da Igreja Batista Nazaré aprenderam sobre todas as coisas com Chico Buarque de Holanda e com ele entoam: pelo amor de Deus, não vê que isso é pecado, desprezar quem lhe quer bem? Não vê que Deus até fica zangado vendo alguém abandonado pelo amor de Deus? Obrigada. Mas te entrego os meus temores. Sei que em ti, Senhor, posso confiar. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança.